Fala moçada, beleza? Eu sou o professor Eduardo e vou comentar um pouquinho com vocês a respeito das migrações internacionais no mundo na atualidade. Essa tendência de fluxo migratório que a gente observa no mundo hoje, ela se iniciou no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, muitas pessoas procuraram migrar da América Latina, da África e da Ásia em direção a outros lugares do mundo, como Estados Unidos, a Europa, o Golfo Pérsico, destacando-se o Irã. Nós podemos colocar aí o Canadá e também a Nova Zelândia, né? A Oceania, do modo geral. Mas por que sair da América Latina, né? Então, é muito evidente você perceber que existem grandes desigualdades, falta de infraestrutura, né? Muitas vezes o poder público não olha pela condição dessas pessoas, falta de oportunidades, crises econômicas sucessivas, né? Inflação alta, desemprego. Então tudo isso é um cenário aí que a gente observa em países da América Latina com certa recorrência. Então as pessoas procuram migrar no mundo para melhorar a sua condição de vida. Então é bom você ficar ligado. O principal fator hoje que estimula migrações no mundo é a busca por melhoria das condições de vida, a busca por trabalho. Mesmo a gente tendo um contexto muito forte em relação aos refugiados, esse não é o principal fator hoje que estimula as migrações. Agora, por que procurar os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos se tornou uma área muito atrativa no pós-Segunda Guerra, então é o país aí que apresenta o melhor desempenho econômico na atualidade ainda, né, se for observar, a maior potência econômica mundial. É um país que investiu fortemente em outras regiões do mundo através do Plano Marshall e do Plano Colombo, né? E é um dos países que mais recebe migrantes hoje, né? Existe um dado que mostra que os Estados Unidos recebem em torno de 1 milhão de migrantes por ano no seu território, né? E um dos grupos que se destacam que migram para lá, podemos colocar aí mexicanos, chineses, né? Inclusive tem um bairro famosíssimo em Nova York, a Chinatown, né? Famoso pela sua gastronomia, inclusive, né? E também colocamos aí indianos que migraram, muitos deles fruto lá da fuga de cérebros, né? Então uma mão de obra qualificada que foi para os Estados Unidos, né? Contribuir com as pesquisas, aquela coisa toda, né? Vale destacar também nesse contexto da fuga de cérebros que muitos indianos estão retornando ao seu país, porque a Índia se tornou referência mundial hoje em tecnologia da informação. Então esse também é um dado aí importante para ser colocado, né? Também se observa uma migração muito forte de cubanos, que são os balseiros, né? Não só cubanos, mas porto-riquenhos, né? Que tentam então migrar em direção aos Estados Unidos através de embarcações bastante precárias, né? Através do Mar do Caribe, então acabam sofrendo muito com a questão de furacões que passam pela região, dificuldade também por conta até mesmo de tubarões que existem naquela área, então que eles acabam não conseguindo obter êxito nessa migração, né? E também podemos destacar a migração forte para a Europa também é um polo de atração, até por conta da proximidade, né, com o continente africano, através do Mar do Mediterrâneo. Você tem também a entrada, né, no continente europeu via terra pela Turquia, que é um país que se destaca hoje, aliás, é o que mais recebe refugiados do mundo, é a Turquia, né? Então isso também é um dado que acho que vale a pena você observar, né? E também a migração para o Golfo Pérsico, destacando o Irã. Por que ir para essas áreas, né? Então, é sabido que esses países trabalham fortemente com a economia do petróleo, né? E aí depende de uma mão de obra especializada para essa atividade e tem buscado a diversificação econômica, né? Para não ficar tão dependentes aí do petróleo. Por quê? Porque todo mundo sabe que existe uma expectativa que em um período de 100 a 150 anos não seja mais viável explorar o petróleo economicamente, né? E o petróleo também, por ser uma commodity, é um produtinho que tem grande variação do seu preço no mercado internacional. O que significa dizer que ficar muito dependente do petróleo é arriscado e pode gerar uma crise econômica muito grande. A exemplo do nosso vizinho aqui, a Venezuela, né? Então, muitos países do Golfo Pérsico, destacando o Irã, estão focando também em outras atividades, em diversificação econômica. E aí eu posso citar para vocês aí, por exemplo, né, os investimentos em turismo de luxo, e aí uma grande demanda de trabalhadores para esse setor, né, para a construção civil, o que acaba implicando inclusive numa mudança da própria pirâmide etária desses países. Então uma maior faixa de homens adultos, porque eles que estão na população economicamente ativa, né? E também uma mão de obra especializada para a exploração de petróleo, e observamos também um investimento forte no futebol,
Da onde que o PSG tem tanta grana para comprar o Neymar? Fez uma das transações mais caras da história do futebol mundial, né? Vem do petróleo, dos chamados petrodólares. Vale destacar também o contexto dos refugiados. E quando se fala em refugiado, normalmente se lembra de quem? Dos sírios, né? Mas, claro, existem 3 milhões de sírios que já deixaram seu território desde 2011 por conta da guerra civil instalada no seu país, a Primavera Árabe, você já tem uma noção disso, né? Deve ter estudado lá no seu ensino fundamental. E os principais países que receberam esses sírios são os países próximos a sua localização geográfica. Então, a Turquia, dá para destacar, a Jordânia, o Egito, o Iraque. Então, toda essa moçada recebeu bastante sírios. O Brasil também é um país que se destacou ao receber refugiados, né? Então, vieram para cá muitos venezuelanos, vieram para cá muitos haitianos. Você sabe que o Brasil promoveu uma intervenção militar no Haiti a partir de 2010, naquela campanha da ONU, né, chamada MINUSTAH. Então, o Brasil contribuiu bastante com ela, né? Um trabalho humanitário que o Exército Brasileiro fez no Haiti, né? E também vieram sírios a destacar o estado do Paraná, a região de Foz do Iguaçu, recebeu uma grande quantidade de sírios. Mas o que são os refugiados, né? Então, refugiado é toda e qualquer pessoa que corre risco de vida no seu local de origem, por conta de vários motivos, no contexto de guerra civil, exemplo da Síria, perseguição de ordem política e religiosa, enfim, né? Então, qualquer tipo de situação nesse sentido. Segundo a ONU, né, na Convenção para o Refugiado de 51, todo refugiado tem que ter obrigatoriamente os mesmos direitos aí de qualquer migrante legal para o seu território, né? Então tem que ser assegurados direitos humanos nesse caso. O Brasil é um país que reviu o seu contexto de imigração, sua lei de imigração em 2017, né? Que até 2017 nós tínhamos uma herança da ditadura militar. Então se entendia o contexto migratório como segurança nacional. A partir de hoje, se observa que é um direito humano. Então, o Brasil se alinhando à política de direitos humanos do mundo todo. Beleza, moçada? Bons estudos nessa quarentena e até! Fala, pessoal. Eu sou Eduardo, professor de Geografia, e eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito aí da formação da população brasileira. E, normalmente, quando a gente trabalha com essa temática, precisamos recorrer a uma grande obra aí, publicada no Brasil em 1995, chamada O Povo Brasileiro, de autoria de um dos maiores antropólogos da história do Brasil, que foi Darcy Ribeiro. Inclusive, no seu material didático, se você pegar comigo lá na página 51, tá, você vai ver um trechinho desse livro em que ele começa a trazer uma visão de composição da população brasileira. Como é que começou tudo isso? Aonde que eu posso passar a chamar de fato de um povo brasileiro, né? E aí ele diz assim: surgimos da confluência do entrechoque do caldeamento do invasor português, com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Então ele está falando do início aí da formação dessa população. Na verdade, hoje, quando a gente fala em estrutura da população brasileira, é importante recorrer a dados que vêm lá do censo do IBGE. Lembrando, 2020 é o ano de censo, então podemos ter algumas mudanças, mas ainda a nossa base é o censo lá de 2010. E se você for procurar esses dados, você vai perceber que 45,22% da população brasileira é considerada branca, né? E isso fruto, obviamente, de um estímulo de uma migração europeia para o nosso país, mas obviamente tem relação com a colonização. Brasil, país de colonização portuguesa. Vale lembrar que os portugueses são o grupo que mais migraram para o Brasil. Eles nunca tiveram na história nenhum tipo de restrição a entrar no nosso território, né? Mas esse estímulo para a vinda da população europeia branca para o nosso país está bastante associado ao ano de 1850, que é quando nós tivemos promulgada aí a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, né, no país. E isso acabou fazendo com que houvesse uma demanda maior por mão de obra, né, no Brasil, para manter toda aquela estrutura agrária. Você sabe que desde sempre, desde os primórdios da colonização brasileira, somos apontados como um local de grande vocação agrícola. Inclusive o agronegócio utiliza muito desse discurso ainda hoje, né? E aí, claro, por que a opção pelo europeu, né? Então, duas coisas explicam isso. Primeiro, porque o europeu que estava vindo
dos seus países na Europa, ele era um cara que já trabalhava com a terra, então ele já sabia lidar com esse trabalho, já era uma mão de obra especializada para isso. Né? E, obviamente, vai trazer a sua tecnologia. A gente pode colocar aí a carroça, o arado, né? Então, que permitiram um desenvolvimento grande do potencial agrícola do Brasil. Mas não era apenas isso. Se dizia que essa mistura de povos, que a gente chama miscigenação, é o termo mais adequado, o termo mais correto, ela prejudicava o desenvolvimento do país. Então, o Brasil não desenvolvia porque tinha muita mistura de povos, muita mistura de populações. Então a ideia era branquear a população, uma política de branqueamento, uma política eugenista, se você quiser colocar em termos mais técnicos, vamos colocar assim, né? E aí, essa política foi uma política de Estado, foi muito forte durante o Estado Novo de Vargas. Campos Salles era o cara que pensava toda essa estrutura na época do governo Vargas. Infelizmente, uma política racista, mas que foi adotada como política de Estado no Brasil. Agora, 45,6% da população brasileira é considerada pardo. E os pardos, eles exprimem bem essa ideia de mistura, de miscigenação, né? Tanto é que existe lá os nomezinhos que é interessante você conhecer. Por exemplo, da mistura do branco com o índio, nós temos o caboclo, ou também chamado mameluco. Da mistura do negro com o índio, o cafuzo. Da mistura do branco com o negro, o mulato. Então, toda essa moçada aí, essa mistura, representa o que nós chamamos de população parda, no caso do Brasil, né? Além disso, nós temos 8,86% da população considerado pretos. E esse é o termo mesmo que o IBGE utiliza. A maior parte dessa população localizada na região sudeste, com destaque para Rio de Janeiro e também para a região do Espírito Santo, e também uma grande concentração dessa população em estados da região nordeste. Aí se destaca fortemente a Bahia. E as grandes contribuições que as populações negras trouxeram para o Brasil, não só em termos da culinária, né? A gente vê muito forte, né, a ideia do vatapá na culinária baiana, mas também percebemos aí a presença, né, da capoeira, do candomblé, né, que inclusive se misturou muito forte aí com o catolicismo brasileiro. Então você vê isso muito forte lá nos livros de literatura, né, quando você estuda sincretismo religioso e toda essa situação aí observada nos livros da literatura no Brasil, né? Além disso, podemos destacar também, né, a vinda dos amarelos, que representam hoje 0,47% da população brasileira, né? E quem são os amarelos? São as populações asiáticas, com destaque para os japoneses, né? A migração japonesa foi muito forte no Brasil a partir de 1808, porque ocorreu um estímulo, né, por parte do governo japonês para a vinda dessas pessoas para outros lugares do mundo. E hoje, a maior comunidade japonesa fora do Japão é no Brasil, né? Trouxeram muitas contribuições, como a policultura, aquela coisa toda. Inclusive, aproveite esse período de quarentena para assistir um filme que fala sobre a migração japonesa. Se chama Gaijin, Asas da Liberdade, né? Um filme que foi produzido pela Tezuka, que com certeza você conhece, né? A Tezuka foi a produtora de tudo que a Xuxa produziu até hoje, né? Então acho que vale a pena você assistir, porque ela retrata um pouco do contexto da vida dela, né? E apenas hoje 0,38% da população é considerada indígena ou autóctone. Se aparecer a palavrinha autóctone, significa que é do lugar, né? E essas populações indígenas, elas têm inúmeros problemas hoje no Brasil, como você pode aí acompanhar no seu material na página 54, aqui, ó, nós temos um mapinha, né, mostrando a questão da violência em relação a essas populações de origem indígena, né? Boa parte delas concentradas na região norte do Brasil. Você sabe que existe um problema sério em relação à tentativa de construção de usinas hidrelétricas, né? Conflitos de terra por conta de grilagem, né? Então, existe todo um problema em relação aos direitos dessas populações do Brasil. E faz parte, né, da função do Estado garantir esse direito a essas pessoas. Beleza, moçada? Além dessas populações, vale destacar também, quando a gente fala da migração de europeus, a vinda muito forte de italianos que vieram para cá para lidar com a terra e também foram os primeiros a irem trabalhar nas indústrias, na construção civil, destaque muito forte para a cidade de São Paulo, e também a mão de obra nordestina,
Então a migração interna teve um peso na construção de São Paulo. Se não fossem italianos e nordestinos, São Paulo não seria o que ela é hoje, né? A migração de espanhóis, que foi o terceiro grupo mais representativo, e em quarto, os alemães, né? Muito fortes, muito presentes aí na região sul do Brasil, beleza? Então é isso, moçada, espero que tenham gostado desse videozinho curto, dessa live, né? E é isso, aproveitem os estudos e fiquem em casa, moçada. Um abraço, até mais!